Algumas pessoas são capazes de fazer coisas impressionantes, mas às vezes o impressionante apenas aconteceu na frente delas e, por sorte, conseguiram gravar e publicar na internet. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta aqui, tá? Qual foi a coisa mais incrível que você já viu na vida? Deixa aqui nos comentários, vai! Hoje nós vamos ver alguns vídeos bizarros que você vai ver pela primeira vez. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Arara de ouro. Na cidade de Porto Nacional, no Tocantins, uma arara da espécie Arara araraúna surpreendeu biólogos da região. Isso porque o animal, também conhecido como arara canindé, possuía cores completamente diferentes do normal. O mais comum para essas aves é que elas possuam uma coloração que mescle o amarelo com o azul, tendo por vezes algumas áreas esverdeadas. No entanto, o biólogo Vanielli Pascoal observou que o animal em questão era completamente amarelo, família, sendo quase uma arara dourada. Depois de diferentes pesquisas sobre o que poderia ter causado aquele fenômeno, Pascoal descobriu a possível fonte. O luteinismo é quando a melanina de um animal é afetada, fazendo com que parte da sua coloração normal seja interferida. E essa mutação genética acontece em aves e normalmente não interfere diretamente em seus organismos. No caso da arara de ouro de Tocantins, esse problema com a melanina levou o animal a ter uma plumagem mais amarela, o que fez com que a ave se destacasse dos seus iguais. Aeroporto de Gibraltar. Os aeroportos são construídos em lugares estratégicos, onde prédios e veículos não conseguem obstruir o caminho, né? Fazendo o pouso ser seguro e agradável para todo mundo. Porém, não é bem isso que acontece no aeroporto de Gibraltar. O aeroporto, localizado no extremo sul da Península Ibérica, é um teste para pessoas cardíacas, viu? Já que a área de pouso e decolagem dos aviões fica justamente no cruzamento com uma avenida muito movimentada entre o território inglês e a Espanha. Para vocês terem uma noção aqui, até pedestres atravessam a via a pé. As imagens são impressionantes, mas calma que tudo é feito muito em ordem, direitinho. Não é qualquer coisa não, viu? Na hora em que algum avião for pousar ou levantar voo, os semáforos se fecham para que tudo ocorra em segurança e da melhor forma possível. Morcego branco. Temos o próximo animal em condições diferentes da nossa lista. Uma mulher chamada Aline Cristina dos Santos percebeu junto com seus filhos que havia uma família de morcegos que ficava na palmeira do quintal ali da sua casa. Até aí, tudo normal. Afinal, os morcegos adoram árvores e podem ser vistos até em cidades grandes, né? O que realmente impressiona é que um dos morcegos era branco como a neve. Surpresa com isso, Aline acabou tirando fotos do animal e com isso o jornal da TV local fez uma reportagem sobre o animal. Segundo o biólogo Rodrigo Araújo Pires, o animal não era um albino e deveria ter leucismo. Essa observação foi feita porque o morcego branco de Campinas ainda contava com melanina nos olhos e também em algumas partes do corpo. Caso ele fosse albino mesmo, nem essas partes contariam com esse elemento e geralmente o olho, né, deveria ser vermelho. Agora, independente do motivo, impressionante observar como essa família de morcegos parece não se importar com essas diferenças, né? Capa da invisibilidade. Esse tópico vai para os fãs de Harry Potter ou só para aqueles mesmos que gostariam de se sentir um pouco invisíveis no mundo. Quem já assistiu Harry Potter sabe que aquela vontade de ter a capa da invisibilidade reina, né? Mas isso pode acontecer na vida real antes do que você possa imaginar. A tecnologia desenvolvida pela empresa canadense Hyperstealth Biotecnologia permite que pessoas ou objetos desapareçam ao se colocarem através de uma barreira. O nome do material usado para criar essa barreira mágica, vamos dizer assim, se chama Quantum Stealth, que é uma espécie de papel que, além de ocultar o que estiver atrás dele, ainda bloqueia as varreduras térmicas, fazendo com que as pessoas, além de invisíveis, sejam termicamente impossíveis de serem localizadas. Feito de 13 tipos de materiais diferentes, a barreira invisível pode ser utilizada em qualquer lugar e também a qualquer hora, já que o material não precisa de nenhuma fonte de energia, podendo camuflar qualquer coisa, seja uma pessoa, objeto, um prédio inteiro se tiver material suficiente. As possibilidades são literalmente infinitas. Muito impressionante, mas infelizmente ainda não existe nenhuma informação de quando ela será comercializada e nem se será comercializada, né? Leitão elefante.
Conhecido como leitão-elefante, esse pequeno animal nasceu com uma condição muito peculiar. Ele tinha um focinho alongado como de um elefante, o que surpreendeu bastante os fazendeiros das Filipinas. Além da tromba, esse leitão nasceu com apenas um globo ocular, e isso foi o suficiente para que os fazendeiros chamassem as autoridades, né, que compareceram ao local quando era tarde demais. O pequeno leitão não durou muito mais do que algumas horas, diferente dos seus irmãos, que foram analisados e constatou que, bom, tava tudo bem. Segundo os relatos da época, ele foi o único da ninhada que nasceu daquela maneira, um fato raro, mas que já aconteceu em outros momentos, como é o caso desse outro porco que nasceu com uma tromba na China, e infelizmente o final dele foi o mesmo. Garrett Todd. O influenciador Garrett Todd é uma pessoa muito especial e possui uma história emocionante que fez com que ele ganhasse bastante admiradores pela internet. O criador de conteúdo fez sucesso ao mostrar sua condição, vivendo com somente um dos olhos. Seus vídeos envolvem essa temática e mostram o dia a dia de uma pessoa que precisa usar uma prótese ocular. A prótese ocular é fabricada com a intenção de melhorar a autoestima do paciente que passou pela cirurgia de retirada do globo ocular, e além da estética, ela também serve para proteção da cavidade ocular contra qualquer coisa que possa afetá-lo, como germes, bactérias ou outras coisas que possam cair lá, né? No caso de Garrett, ele nasceu com uma forma de câncer ocular, conhecida como retinoblastoma, e recorreu à prótese para sua proteção e também a autoestima. Para vocês terem uma noção, seus vídeos sempre viralizam e sua conta no TikTok, por exemplo, acumula mais de 7 milhões de seguidores. Pikachu. Se eu te perguntar se o Pikachu existe, o que você vai me responder? Eu aposto que, bom, é uma pergunta fácil, né? Não, ele não existe, Thiago. São criaturas do mundo dos Pokémon? Bom, eu vou concordar. Por isso, quando os cientistas encontraram um gambá de rabo de andorinha amarelo, eles não se contiveram em chamar o bicho de Pikachu. Bom, o animal em questão não é amarelo naturalmente. Ele possui uma coloração mais escura. Porém, um exemplar amarelo foi encontrado na Austrália. Falando de Austrália, a gente não pode duvidar de nada, né? E o simples fato de existir lá já causa uma comoção nas redes sociais. Como na maioria dos animais em condições diferentes, seja modificações genéticas naturais ou que aconteceu alguma coisa especificarem daquela cor, tudo está ligado à questão da sua melanina, o lado oculto da lua. Esse aqui você realmente nunca vai ver, só se você for algum bilionário e construir um foguete para chegar até lá, né? Eu sei que parece o nome de algum filme ou algo do tipo, mas na verdade trata-se da parte da lua na qual a gente não pode ver aqui da Terra, também chamada de lado escuro da lua. Ela não está relacionada com a falta de luz ou coisa parecida, já que a lua como um todo experimenta tanto o dia quanto a noite, né? Mas por que nós não conseguimos ver esse lado da lua, Thiago? Existe um fenômeno chamado de rotação sincronizada, e é por causa dele que não conseguimos enxergar a outra face da lua. De forma simples, isso quer dizer que o tempo que leva para a lua girar no seu próprio eixo é o mesmo tempo em que ela leva para girar ao redor da Terra. Com isso, só conseguimos sempre enxergar o mesmo lado dela toda vez. Mas por título de curiosidade, já que não conseguimos enxergá-la mesmo, eu vou falar só como título de curiosidade, tá? Ela tem uma crosta mais grossa e com mais crateras do que a outra parte que nós conseguimos ver, além dela também possuir menos mares, que por definição são planícies basálticas, formadas pelo impacto de meteoritos na superfície lunar. Interessante pra caramba, né? Panda de chocolate. O animal conhecido como Kizai é o único panda marrom do mundo. Ele foi encontrado em uma reserva natural na China quando ainda era apenas um bebê. Sua mãe o havia abandonado por conta da mutação genética que ele possuía, mas para sorte dele, alguns biólogos conseguiram salvá-lo. Kizai hoje vive em uma reserva natural e virou uma estrela chinesa. Afinal, não é todo dia que se encontra um panda de chocolate, né? Estudos são frequentemente feitos com esse animal e há algum tempo tentaram até ver se ele conseguia fazer novos filhotes, mas ele não conseguiu até o momento. Cachorro de aparelho. Eu tenho certeza que você nunca nem ouviu falar de um cachorro utilizando aparelho na sua vida, né? Você achou que só nós humanos precisássemos disso? Criado nos Estados Unidos, o aparelho canino visa trazer o maior conforto para os nossos doguichos, seja para fazer com que consigam se alimentar melhor, evitar futuros incidentes ou até mesmo corrigir alguma deformidade. Esse método chegou no Brasil há mais de 15 anos, porém não é muito empregado por lá, já que os nossos especialistas consideram
consideram um método muito invasivo pro animal. Diferente da gente, o tratamento deles é super rápido e demora cerca de 4 meses para ser concluído. Assim como nos seres humanos, eles também sentem incômodo quando colocam um aparelho, mas existem diversas coisas que os donos podem fazer para minimizar um pouco esses desconfortos, como por exemplo molhar a ração para que seja mais fácil pro dog mastigar, né? Outra coisa que os donos precisam prestar atenção é na higiene bucal dos bichinhos, para que o tratamento seja feito de forma correta e também muito segura. Além disso, consultas constantes são feitas aos especialistas para acompanhar o tratamento e ver as necessidades do cachorro ali. Vale ressaltar que nem todo caso o cachorro precisa usar aparelho, tá? Podendo usar outros métodos mais comuns, que é arrancar alguns dentes, né, para corrigir alguma falha, alguma dificuldade que o cachorro tem em mastigar, entre outras coisas. Independente do caso, é sempre bom falar com um veterinário para saber como fazer a coisa certa para o seu animal de estimação. Cinder. O próximo animal da nossa lista foi muito querido no início do século 21, mesmo sendo bem diferente. Trata-se da chimpanzé Cinder, que viveu no zoológico St. Louis, nos Estados Unidos. A primata perdeu todos os pelos do seu corpo quando ainda tinha 5 meses de idade. Isso dava a ela uma aparência muito alternativa. No caso de Cinder, ela teve uma doença chamada alopecia universal. Essa é uma doença que atinge diretamente o sistema imunológico do animal e faz com que ele perca todos os pelos. A alopecia também pode afetar os seres humanos, sendo essa uma doença sem cura até o momento, apesar de serem bem menos agressivas na nossa espécie. Apesar de não ter cabelos no corpo, Cinder sempre foi muito querida. Quando ela veio a falecer em 2009, aos 14 anos, tanto os primatas que viviam com ela quanto os cuidadores sentiram um pesar absurdo. Cinder não era a única chimpanzé famosa a ter a doença. A dupla Mongo e Django também tem seu estrelato na internet. Ambos ficaram famosos quando viralizou um vídeo deles lutando contra outros macacos no zoológico onde viviam. Se Cinder já foi um caso curioso, ter dois animais com a mesma condição no mesmo lugar é ainda mais raro, né? Borboletas ginandromorfos. Você sabe o que é ginandromorfo? Do grego ginos, que significa feminino, e andros, que significa masculino. O ginandromorfo é uma condição rara, que faz com que quem tem essa condição possua características tanto que de macho quanto que de fêmea. Ela pode ser encontrada em alguns animais, como insetos, crustáceos e principalmente nas aves. Essa característica não se manifesta especificamente só nos órgãos reprodutores, mas também no seu fenotipo. As borboletas ginandromorfos, por exemplo, apresentam essa incrível forma, deixando todos que a vejam maravilhados. Mas olha, talvez você nunca veja uma dessas pessoalmente, já que estima-se que essa condição se apresenta somente entre 1 a cada 1 milhão de exemplares. Não se sabe ao certo como esse fenômeno acontece, mas acredita-se que ela possa acontecer quando dois espermatozoides entram em um único ovo, fazendo com que o macho e a fêmea se desenvolvam dentro do mesmo corpo. É interessante pra caramba, né? Gaivota temperada. Ao darem banho nesse pássaro, com certeza a galera descobriu algo assustador, viu? Ou também minimamente curioso, né? A ave dourada que vocês podem ver nas imagens é na verdade uma gaivota comum que vive na Inglaterra. E esse animal foi encontrado em condições diferentes por algumas pessoas e levado pro Tingswinkles, que é basicamente um hospital ali de vida selvagem. Um lugar literalmente dedicado para cuidar de bichos. Segundo a equipe médica, eles não sabiam o que esperar da belíssima fênix, que chegou no hospital veterinário. Ele não conseguia voar e a princípio ninguém sabia o que era aquela tinta que estava no animal. Foi só depois de um banho e uma análise mais profunda que puderam constatar. A gaivota estava coberta de curry ou cúrcuma, um tempero muito famoso em várias culinárias pelo mundo, viu? Ambos os temperos são amarelados e capazes de manchar as penas alheias ali. O que não se sabe é como essa gaivota conseguiu ficar completamente temperada, né? Pra isso, subentende-se que ela teria que mergulhar em um balde ou um tanque inteiro de curry. Bom, felizmente foi um caso que até que light, vamos dizer assim. Depois de um banho, tudo foi resolvido. E esse fato citado não foi a primeira vez que o hospital recebeu uma gaivota temperada não, viu? Eles já haviam atendido um caso em que outra gaivota caiu em um balde de frango tikka masala. Basicamente é um prato em que curry predomina também. Dá pra perceber que as aves gostam de curry, né? Bíblia de Gutenberg.
A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos e eu tenho certeza que você já foi em alguma casa que tenha pelo menos um exemplar, não é mesmo? Mas então, por que ela está nessa lista aqui? Bom, a Bíblia que iremos falar agora não é qualquer livro, já que ela foi o primeiro livro impresso da história lá em 1456. Para vocês terem uma noção, a Bíblia de Gutenberg, como ela é chamada, custa uma fortuna, avaliada em 30 milhões de dólares. E não é para menos, né? Existem algumas poucas cópias dela pelo mundo e a não ser que você vá em algum museu, seria difícil você ter uma oportunidade de encontrá-la, viu? Banana azul. Que tal uma banana com gosto de baunilha? A banana azul é maior que a banana normal e pode ser encontrada em algumas regiões das Américas Central, do Sul e no Havaí. A fruta conhecida como Blue Java tem uma textura que lembra de um sorvete e ainda possui um gosto de baunilha só para dar aquela cereja no bolo, eu digo, a baunilha do bolo, né? Originalmente plantada na Índia, ela foi levada a outros países menos pro Brasil e ela pode ser encontrada facilmente no Havaí e possui muitos admiradores por lá, viu? Diferente da banana comum, a melhor forma de comer a banana azul é enquanto ela ainda estiver nova, ou seja, quando ela ainda está verde ali e não está madura. Enquanto na banana normal, quanto mais madura ela estiver, melhorzinha, mais docinha ela fica, né? Mas ó, você pode comer a banana azul madura também, não tem problema nenhum, tá? E aí, ficou com vontade de comer a Blue Java? Ou então você já provou? Deixa aqui nos comentários pra gente saber como é. Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me acompanhando clicando em um vídeo que tá aparecendo aí na tela. Eu te vejo lá então, hein? Valeu!